Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Rodrigo Toledo e no vídeo de hoje eu vou fazer um comparativo entre o Motorola Edge Plus e o Samsung Galaxy S20 Plus. Eu acho que os dois aparelhos eles têm uma proposta muito semelhante, eles são dois tops de linha excelentes, têm um tamanho de tela muito parecido e eu acho que até na mão dá uma sensação muito igual, né, de estar com um aparelho muito semelhante. Processador, obviamente, do Motorola é um processador que é o querido aí de todos os usuários, é Qualcomm, então ele ganha nesse aspecto, mas ganha na memória RAM também, mas o conjunto é muito equilibrado do lado do S20 Plus, tá? Tem boas câmeras, tem um software bem legal da Samsung, então é uma briga bem interessante e eu acho que vale a pena a gente comparar os dois para poder ajudar a você que está na dúvida a escolher qual é a melhor opção para você comprar. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então aqui estão os dois aparelhos. Como eu comentei, a tela até é basicamente ali tem o mesmo tamanho, eles têm uma aparência muito semelhante. O que acontece? Hoje, na data da gravação deste vídeo, que é 14 de julho de 2020, os preços desses aparelhos. O Samsung S20 Plus pode ser encontrado preço mínimo R$ 4.318, enquanto o Motorola pode ser encontrado por R$ 7.200. Tá? Então essa é a diferença de preço. O que acontece? Falando um pouquinho de peso, o Motorola é um pouquinho mais pesado. Aqui o Motorola tem 203 gramas contra 186 gramas do aparelho da Samsung. O aparelho da Samsung tem resistência à água, então ele é IP68, isso ajuda bastante, né? Porque você consegue ficar um pouco mais seguro em várias situações nas quais a resistência à água é necessária, desde levar, sei lá, numa praia ou tomar uma chuva ou qualquer coisa parecida, essa resistência à água é sempre muito bem-vinda, tá? O que mais nós temos para falar destes dois aparelhos? Velocidade máxima de download, por ser um aparelho compatível com a rede 5G, o aparelho da Motorola ele chega à velocidade de download de 7.500 megabytes por segundo, enquanto nós temos 2.000 no aparelho da Samsung. Tá? Enquanto nós temos 3.000 de upload no aparelho da Motorola, nós temos apenas 150 no aparelho da Samsung. É uma diferença brutal, tá? Só que nós não temos a rede 5G ainda compatível funcionando, então tem que pesar, tem que colocar isso na balança. É legal que ele vai estar pronto, é legal que se você for para, por exemplo, os Estados Unidos ou algum outro mercado que tem a mesma rede 5G compatível com esse aparelho, você vai conseguir utilizar, só que hoje no Brasil essa diferença é assim, você tem uma tecnologia que ainda não vai funcionar, tem que pensar nisso, tá? Falando agora do processador, nós temos um Exynos 990 aqui no aparelho da Samsung, enquanto o aparelho da Motorola tem o processador querido da internet, de todo mundo que ama a tecnologia, que é o Snapdragon 865, tá? Então o pessoal gosta bastante, principalmente para games, ele responde super bem. Eu confesso que de uma linha geral, eu acho que os dois são muito bons, mas às vezes eu tenho uma queda aí pelo Exynos, pelo Qualcomm mesmo, que ele acaba tendo um desempenho um pouco melhor, principalmente em games, tá? Nós temos 12 de RAM no aparelho da Motorola, enquanto nós temos 8 de memória RAM no aparelho da Samsung, tá? Só que a memória do aparelho da Samsung é uma DDR5, então esses 8 eles rendem bastante. Comparando com o meu Galaxy Note 10 Plus, que tem 12 de RAM, esse aparelho chega muito próximo, tá? Então, mesmo sendo um Exynos, é um Exynos um pouco mais evoluído, né? Uma geração a mais ou 6 meses a mais de vida além, mas ele com essa memória RAM DDR5 ele acaba rendendo o tanto quanto o Note 10 Plus ou até um pouquinho mais. Então, não sei, eu acho que a diferença aqui acaba sendo menor do que essa diferença no papel de 12 para 8, tá? Prosseguindo, nós temos 128 de memória interna no aparelho da Samsung, enquanto no aparelho da nossa
Motorola nós temos 256. Por outro lado, o aparelho da Samsung permite o uso de cartões micro SD para expansão da memória, enquanto o aparelho da Motorola não permite. Então é um ponto aí de atenção. É claro que 256 é bastante coisa, mas você não vai poder expandir esta memória, tá? Então, ponto de atenção, principalmente quem gosta de levar para viagens e tirar bastante foto viajando, vai ter aí essa limitação e tem que ficar de olho, tá? Tamanho de tela, 6.7 polegadas nos dois aparelhos. Resolução de tela, o aparelho da Samsung tem uma resolução de 1400 por 3200 megapixels e também é uma tela de 120 Hz, tá? E então aqui você consegue ter uma densidade de pixel de 525, é fantástica essa densidade. Enquanto que o aparelho da Motorola, ele tem uma tela de 90 Hz e 386 de densidade de pixel e é uma tela Full HD, é uma tela de 1080 por 2340. Então você vai ter uma resolução de tela maior no aparelho da Samsung, tá? Isso no dia a dia faz uma diferença gigante? Olha, eu vou ser muito sincero, não dá para enxergar essa diferença. Se percebe ali talvez no contraste, fica uma cor mais bonita, mas você não sabe o porquê, né? Mas não é aquela diferença tão gritante, tão brutal quanto parece pelos números, tá? Seguindo aqui, nós temos uma Dynamic AMOLED contra uma OLED, tá? E as duas com Gorilla Glass, só que nós temos Gorilla Glass 5 no Motorola e Gorilla Glass 6 na tela da Samsung, tá? Prosseguindo agora, falar um pouquinho de câmera. Enquanto aqui no aparelho da Samsung nós temos um conjunto com uma câmera de 12 megapixels, uma principal de 64 e mais uma de 12 e ainda o sensor de profundidade, no aparelho da Motorola nós temos uma câmera de 108 megapixels, outra de 16 e outra de 8, tá? Então é uma diferença considerável. Abertura f1.8 nas duas, f2 na segunda lente da Samsung contra f2.2 na Motorola e f2.2 a terceira lente e f2.4. Estabilização ótica nas duas, mas o que nós temos aqui de diferença que eu acho que é bem interessante, no aparelho da Motorola nós temos uma lente macro, tá? E essa lente não está presente no aparelho da Samsung, então é uma coisa bem interessante, acaba abrindo possibilidades super legais para você tirar fotos super diferentes. Então é um ponto aí para colocar na balança que vale a pena você pensar. Zoom de 3 vezes nos dois. Só que o que acontece? Com 108 megapixels você consegue fazer aquela brincadeira que desde o tempo da Nokia é possível, de você tirar uma foto com essa resolução máxima e aí você aplicar o zoom e depois fazer o recorte, tá? Então aqui, ó, que eu tinha comentado, modo macro e aí tem o modo normal e aqui em cima você vai ter as outras possibilidades aí de seleção de foto. Você tirando a foto com os 108 megapixels, você vai ter, olha aqui, ó, ultra resolução, 108 megapixels. Aí, tirando foto em 108 megapixels, você vai conseguir aplicar um zoom depois nessa foto. E aí, vamos até fazer um exemplo dentro de casa aqui mesmo, tá? Então vai lá, ó, tirei a foto, aí você consegue aplicar um zoom enorme sem perder resolução, ó. Então imagine as possibilidades disso aqui, ó, virou praticamente uma foto macro. Olha a distância, tá? Então é um recurso super legal, ó, não perde resolução e aí você pode tirar fotos de lugares assim, de paisagens e depois fazer o recorte e ainda assim ter uma foto super bonita para você poder utilizar. Então são dois recursos de fotografia, macro e mais esse recurso do 108, tudo bem que 64 também é bastante, também dá para brincar disso, mas é diferente, né? Vamos mostrar aqui, ó, aqui no aparelho da Samsung, você vai colocar aqui essa super resolução de 64, vamos tirar a mesma foto, tá? Então vamos tirar a fotinho aqui,
E aí, vamos colocar um zoom nessa foto para mostrar para vocês. Então, veja, não sei se vai ficar tão claro aqui para vocês, tá? Deixa eu pegar as duas fotos e ampliar as duas. Então, opa, ó, veja a diferença dos trabalhos, tá? Então aqui você tem uma imagem mais embaçada, aqui você tem uma nitidez mais interessante, ó, mesma condição de luz, mesmo lugar, mesma hora, tá vendo? Ó? Aqui são essas três, aqui ó, vamos pegar aqui exatamente os três, olha. Então essa é a diferença que você tem de foto. Tá, então ó, abrindo ainda um pouquinho mais, ó, você tem uns detalhes aqui que você não enxerga desse lado. Então, é um recurso, os 108 megapixels, realmente é um recurso muito útil, muito interessante, tá? Prosseguindo aqui, câmera frontal, nós temos 25 megapixels no aparelho da Motorola contra 10 megapixels f2.2 na câmera do aparelho da Samsung. Aqui é f2, tá? Nós temos o aparelho da Samsung gravando vídeos a 8K, eu não sei para que, juro por Deus, é muita coisa e a memória de 128 é pequena para isso. Nós temos gravações a 4K no aparelho da Motorola. É uma diferença bem interessante, no aparelho da Samsung você grava com 60 frames por segundo, a 4K, a 8K, e aqui nós gravamos a 4K com 30 frames por segundo, slow motion de 960 no aparelho da Samsung contra 120 no aparelho da Motorola. E câmera frontal, nós temos uma câmera frontal aqui da Motorola gravando em Full HD a 30 frames por segundo, enquanto Motorola Samsung entrega 4K a 60 frames por segundo, tá? Então é uma câmera frontal, na minha opinião, melhor posicionada e ainda com uma performance mais interessante. Os dois, além do padrão do Wi-Fi AC, ainda tem o AX, tá? E aí Bluetooth, nós temos um Bluetooth 5.0 no aparelho da Samsung, desculpa, contra 5.1 do aparelho contra 5.1 do aparelho da... Peraí. Estamos falando de Wi-Fi, os dois chegam além do Wi-Fi AC no AX, tá? Que ainda está saindo, está chegando ao mercado, isso que é super legal. E o Bluetooth nós temos um 5.1 no aparelho da Samsung contra... Não, 5.0 no aparelho da Samsung contra 5.1 no aparelho da Motorola, tá? E para finalizar, uma diferença que é bem significativa, nós temos uma bateria de 5.000 mAh no aparelho da Motorola contra 4.500 no aparelho da Samsung. Então, assim, são dois aparelhos excelentes. Então, vamos tentar listar de forma bem rápida vantagens e desvantagens. Eu noto que vantagens do lado da Samsung, na minha opinião, eu acho que você encontra mais facilmente acessórios para esse aparelho. Você tem um aparelho com um sistema operacional. Eu gosto bastante da forma como a Samsung organiza a sua interface do usuário. Então eu acho que a organização do sistema e da Home e dos aplicativos da Samsung está muito bem feita. Eu gosto muito também dele ser à prova da água, dele ser IP68. Gosto da DDR5 de 8 de RAM DDR5. Acho que faz uma diferença nos testes que eu fiz até contra o Note 10 Plus. Esse aparelho se saiu de forma fantástica. Ele não engasga em alguns games que eu notei um pouquinho de lentidão e engasgo no Note 10 Plus, tá? Aqui ele não engasga, ele vai liso mesmo com Exynos. E ele tem a expansão de memória, então isso eu acho que é um ponto favorável, principalmente se você for viajar ou se você usar o aparelho como câmera, tá? Então vale a pena sempre pensar nisso, você vai ter a possibilidade de expansão, mesmo que ele venha com 128, que não é tão legal assim, vamos dizer, né? Então,
Gosto do áudio dele, eu acho que o som estéreo está muito bem feitinho. Eu acho até que ele tem um som estéreo mais envolvente do que o som estéreo da Motorola. E eu acho que, em quesito ali, falando de câmeras, a câmera frontal dele eu achei que também é uma câmera que está bem interessante, está com uma qualidade bem legal. Mas assim, no conjunto eu gosto bastante desse aparelho. E eu acho que é um forte concorrente, tá? Agora vamos falar um pouco da Motorola. A Motorola de volta aos tops de linha, então você tem que sempre pensar, né? Puxa, questão de atualizações, será que vai rolar mesmo como prometido 2 atualizações? Porque na Samsung já está garantido e a gente sabe que acabam cumprindo sempre mesmo. Então, será que vai ter realmente essas atualizações? Será que elas vão rolar? Não vão? São questões que a gente precisa sempre pensar, tá? Então é tudo muito novo, faz tempo que não tem um top de linha da Motorola no mercado. Mas, enfim, o que eu posso dizer desse aparelho? Um ponto positivo que muita gente gosta, fone de ouvido, tá? Ele tem um fone de ouvido que é o P2, tem entrada P2, que ajuda bastante, muita gente gosta de usar o próprio fone e aqui vai poder utilizar. Coisa que não acontece no aparelho da Samsung. O áudio eu achei um pouquinho mais baixo, um pouquinho menos encorpado, mas pouquíssima coisa. O áudio é muito bom também, mas parece que perde um pouquinho de corpo. Essa tela curva é muito bonita. Eu achei que eu fosse estranhar. Eu fiquei com a preocupação de ter toques involuntários, mas eles não aconteceram, tá? Então, ela me surpreendeu. Muitas vezes você precisa ajustar o aplicativo para que o texto não fique aqui na curva, mas o software permite isso. Então, é outro ponto positivo. Os dois carregam por indução, o que é muito bom também. As câmeras, o conjunto de câmeras, eu gostei bastante desse aparelho da Motorola. Eu confesso que em alguns testes que eu fiz, até coloquei algumas fotos num vídeo que eu gravei há pouco tempo, está aqui no canal. Eu senti, além, até respondendo pergunta de muita gente, além de ter sido mais próximo da cor do céu real, eu achei que as fotos noturnas do Motorola ficaram um pouco melhores, sim. Agora eu acabei de mostrar para vocês a diferença da foto com o zoom. Também ficou superior, na minha opinião. Então, se você procura boas câmeras, pode ficar sossegado que esse aparelho da Motorola entrega câmeras excelentes, tem um bom espaço de armazenamento interno. Então, assim, ele tem um conjunto muito interessante. Tem a maior bateria. Então, assim, é um conjunto forte. Aonde ele perde? Na minha opinião, não poder utilizar um segundo chip e não poder colocar uma expansão de cartão de memória são pontos negativos, mesmo tendo 256 de memória interna. A memória RAM mais rápida do S20 Plus também é uma vantagem para o lado do aparelho da Samsung. Aqui nós temos 12, mas eu não senti a mesma desenvoltura. Por outro lado, aqui você tem um Qualcomm 865, tá? Que é um processador que todos preferem, todo mundo prefere esse processador no lugar do processador o Exynos da Samsung, tá? Mas esse aparelho não resiste à água, ele não é IP68. Então você tem alguns contras e alguns prós de cada um dos lados. Aí vale a pena pensar muito bem o que é mais necessário para você. E, obviamente, se você quer pegar um aparelho de uma série nova, de uma marca tradicional também, mas de uma série nova, que é um aparelho de retorno da Motorola aos tops de linha. Então, vale a pena arriscar esse primeiro retorno? Como é que vai ser a atualização? Será que teremos novos aparelhos tops de linha da Motorola? Então tem que pensar com cuidado. E claro, agora um ponto que pode ser muito importante, questão de preço. Aqui no aparelho da Samsung você vai gastar R$3.000 a menos. Então é um ponto que precisa ser colocado na mesa neste momento. De repente vale a pena esperar cair um pouquinho o preço da Motorola, porque 7.200 contra 4.300, isso eu estou falando de preço mínimo pesquisando na internet, tá? Preço máximo
aí é bem maior, vai dar 8.000 aqui no aparelho da Motorola. E vai dar um 6,5 aí até mais no aparelho da Samsung. Então assim, você tem que colocar na balança. Vamos falar de preço mínimo. É 4.300 contra 7.200. Então, será que o que esse aparelho é superior, que tem vários pontos, processador é superior, tem mais memória RAM, apesar de não ser a memória RAM DDR5, pelo menos pelo que eu saiba, me corrijam se eu estiver errado. Esse aparelho aqui tem uma performance, os dois, né, de top de linha, você roda qualquer coisa nos dois sem engasgo, mesmo tendo o Exynos no aparelho da Samsung. Então assim, os dois aparelhos são muito semelhantes na ficha técnica. Então, tirando esse aqui ser a prova d'água, mas por outro lado ele não tem a conexão P2 para o fone de ouvido. Então, você tem prós e contras dos dois lados. Agora, o que vale a pena? Se dinheiro não for problema, aí você tem que avaliar se a questão dele não ter a resistência à água é algo importante ou não para você. Se dinheiro é um problema, aí você tem que ir para o lado da Samsung, não tem nem o que falar, porque são R$3.000 a menos, é muita diferença. Então aí é pesar e pensar o que é melhor para você. Bom, pessoal, então esse foi o comparativo entre o S20 Plus e o Motorola Edge Plus. Eu confesso que eu gosto bastante dos dois, sinto que a proposta é um pouquinho diferente, apesar de serem dois tops de linha, você tem algumas diferenças ali entre os dois modelos, e aí eu acho que basta você comparar e tentar ver o que é mais necessário para você. Os dois carregam por indução, os dois têm uma tela super grande, né, super bem aproveitada. Os dois têm câmeras excelentes, até com ponto positivo por 108 megapixels do Motorola Edge Plus, né, que acaba dando algumas possibilidades mais interessantes de foto do que os 64 megapixels do S20 Plus. Então tem vantagens e desvantagens. O S20 Plus ele é IP68, ele resiste ao banho, aqui nós não temos essa mesma resistência, os dois têm o carregamento por indução, então assim, eles se sobrepõem, né? Os recursos são sobrepostos, são parecidos em quase todo o conjunto, com algumas diferenças, e eu acho que essas diferenças é que tem que colocar na balança e ver o que é melhor para você. Eu confesso que eu gosto bastante dos dois aparelhos. A resistência à água eu acho interessante. Para o meu uso é mais difícil eu precisar deste recurso, não é uma coisa assim que muda a minha vida, mas em algumas viagens que eu fiz eu me senti mais seguro, obviamente, em ter um aparelho com a resistência à água. Então, em alguns lugares que eu sabia que corria o risco de chuva ou algum parque temático que tinha algum brinquedo com água ou qualquer coisa parecida, eu me senti mais seguro com um aparelho à prova d'água. É outro esquema, né? Você acaba usando ele com uma segurança maior. Isso é fato, não tem como esconder. Agora, por outro lado, aqui você tem uma DDR5, uma RAM DDR5 mais 8, aqui você já tem uma RAM maior, então, e um processador, um Qualcomm 865, então assim, de lado e de outro você tem vantagens e desvantagens. Então eu acho que é uma briga boa, os dois aparelhos são excelentes e eu acho que vale você olhar sem preconceito de marca, tá? Olha com as especificações. É muito curioso porque muita gente fala da Xiaomi ou de outras marcas e sempre o argumento é a lista ali de especificações técnicas e o valor. Obviamente que Motorola não está entregando nesse primeiro momento um valor interessante, ele está bem caro, mas ele entrega o que todo mundo busca numa lista de especificações técnicas. Então agora acho que vale colocar na balança e pensar, pô, tem tudo que eu gostaria. E aí, será que eu vou nessa marca ou eu fico na outra? Mas, no final das contas, os dois aparelhos, na minha opinião, são muito bonitos, entregam tudo o que alguém que busca um top de linha pode estar procurando, e aí eu acho que é questão de um misto de bolso com o gosto de cada um, tá bom? Então é isso, pessoal. Grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau!